Os gamers profissionais transformaram sua paixão por videogames em uma carreira lucrativa. Participando de grandes torneios de esportes, eles mostram suas habilidades em jogos populares como League of Legends, Dota 2 e Fortnite. Os prêmios podem chegar a milhões, atraindo milhões de espectadores que querem ver batalhas emocionantes. Para se manterem no topo, esses atletas treinam até 12 horas por dia, aperfeiçoando suas estratégias, trabalho em equipe e reflexos. Sua renda vem não só dos prêmios, patrocínios, receitas de streaming e contratos publicitários também oferecem um suporte financeiro significativo. Em uma indústria onde talento e dedicação trazem grandes recompensas, os gamers profissionais estão no centro de uma competição emocionante e dinâmica que atrai espectadores de todo o mundo e muda nossa visão sobre o esporte. Incrível, mas é verdade, fósseis contam histórias. Você sabia que a maioria dos fósseis de dinossauros conhecidos são apenas dentes ou ossos isolados? Isso acontece porque encontrar esqueletos completos de dinossauros é extremamente raro. Em vez disso, os paleontólogos reconstituem a vida dessas criaturas antigas, estudando várias pistas deixadas para trás, como dentes, ossos, pegadas e até fezes. Esses fragmentos servem como valiosas dicas que revelam detalhes sobre a alimentação, o habitat e o comportamento dos dinossauros. Por exemplo, um dente pode indicar qual tipo de alimento o dinossauro preferia. Enquanto isso, as pegadas fossilizadas nos dão pistas sobre como eles se moviam e interagiam com o ambiente. É como um grande quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço ajuda a montar a imagem de como era a vida milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que até o menor fóssil pode abrir um mundo de histórias. E se eu te dissesse que as moedas criam magia em Roma? A Fonte di Trevi, uma obra-prima deslumbrante da arquitetura barroca, ocupa um lugar especial no coração dos moradores e turistas. A cada ano, milhões de visitantes jogam moedas nas águas cintilantes da fonte, acreditando que isso garantirá seu retorno à cidade eterna. Essa tradição querida resulta em cerca de 3.000 euros sendo jogados diariamente, transformando esse lindo lugar em um baú de tesouros que brilha sob o sol italiano. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Funcionários da cidade coletam diligentemente as moedas e, em vez de ficar com o dinheiro, os fundos são doados a várias instituições de caridade locais. Essas contribuições desempenham um papel vital no apoio aos necessitados da comunidade. Então, enquanto você pode estar desejando romance ou aventura ao jogar sua moeda, lembre-se de que seu pequeno gesto faz parte de um esforço muito maior para melhorar vidas. Na próxima vez que você visitar essa fonte icônica, pare para pensar sobre o impacto do seu desejo. Sua moeda pode ser uma faísca de esperança para alguém em Roma. Você consegue acreditar que um ato tão simples pode trazer mudanças reais? Você sabia que na Califórnia protegem os respingos nas poças? Essa lei única lembra como é importante para as crianças brincarem. No estado dourado, as regras proíbem os adultos de atrapalharem as crianças que pulam nas poças e se molham. Ao apoiar esse espírito brincalhão, a lei incentiva as crianças a aproveitarem ao máximo as alegrias da infância. Ela reconhece que brincar não é só divertido, mas também essencial para o desenvolvimento saudável. Os respingos nas poças podem estimular a criatividade e as habilidades sociais, enquanto as crianças interagem com o mundo ao seu redor e com seus colegas. Esse simples ato de aproveitar a natureza também conecta as crianças com o ambiente em que vivem. Em vez de interromper os momentos felizes, a Califórnia os apoia, permitindo que as crianças criem memórias cheias de risos e alegria. Não é maravilhoso ver uma lei que coloca a felicidade e a liberdade da infância em primeiro lugar? Imagine os sorrisos das crianças se divertindo em um dia chuvoso. A segurança dos alimentos é realmente tão importante? A preparação, armazenamento e cozimento adequados dos alimentos são essenciais para prevenir doenças alimentares que podem causar sérios problemas de saúde. Todos os anos, milhões de pessoas ficam doentes devido a bactérias como Salmonella, E. coli e Listeria, frequentemente encontradas em alimentos contaminados. Para reduzir esses riscos, sempre lave as mãos antes e depois de manusear alimentos. Cozinhar os alimentos na temperatura certa pode eliminar bactérias nocivas. Por exemplo, a carne moída deve atingir pelo menos 71 dir para ser segura. O armazenamento adequado dos alimentos também é crucial. Mantenha-os perecíveis na geladeira para retardar o crescimento de bactérias e lembre-se de não deixar comida em temperatura ambiente por mais de 2 horas.
Ao dominar métodos seguros de manuseio de alimentos, você não só se protege, mas também ajuda a manter a saúde de sua família e amigos. Então, como você pode garantir que suas refeições sejam não apenas saborosas, mas também seguras? A verdade é que diamantes estão no espaço. Astrônomos descobriram uma estrela incomum chamada Lucy, que é composta principalmente de carbono e oxigênio. Este enorme corpo celeste brilha intensamente e estima-se pesa incríveis 10 trilhões de bilhões de quilates, tornando-se o maior diamante conhecido do universo. A estrela foi nomeada em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e está localizada a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. O tamanho e o brilho impressionantes de Lucy nos oferecem uma nova perspectiva sobre o espaço, mostrando que o que muitas vezes consideramos pedras preciosas pode existir em formas enormes e inesperadas no cosmos. Esta descoberta não só encanta pela sua beleza, mas também fornece informações valiosas aos cientistas sobre a evolução estelar e a formação de outros elementos celestes. Você consegue imaginar o que mais está escondido entre as estrelas? Você sabia que Li Hongbo transforma papel em magia? Este artista chinês levou a antiga arte do origami a um novo patamar com suas impressionantes esculturas de papel. Ao contrário do origami tradicional, que geralmente foca em formas estáticas, as criações de Li apresentam padrões complexos que parecem tridimensionais, mas podem ser dobrados e desdobrados como acordeões. Suas obras mostram uma combinação única de arte e engenharia, revelando as incríveis possibilidades que o papel oferece. As esculturas de Li frequentemente retratam formas naturais, como flores e animais, cativando os espectadores com seus detalhes delicados. Cada peça é cuidadosamente elaborada para manter o equilíbrio entre beleza e funcionalidade, destacando a habilidade de Li com esse material desafiador. Usando técnicas extremas de origami, ele transforma folhas planas em formas dinâmicas, convidando-nos a explorar dimensões inesperadas da arte em papel. O trabalho de Li pode inspirar uma nova geração de artistas a experimentar técnicas semelhantes. Você sabia que Madonna namorou Tupac Shakur em 1984? É difícil acreditar que dois grandes ícones dos anos 80 tiveram um relacionamento romântico. Naquela época, Madonna já estava se tornando uma estrela, encantando o público com seus hits pop e sua personalidade vibrante. Enquanto isso, Tupac estava a caminho de se tornar um rapper lendário, conhecido por suas letras poderosas e críticas sociais. Embora breve, o relacionamento deles gerou grande interesse e mostrou como a música e a cultura podem se cruzar de maneiras inesperadas. Curiosamente, a abertura de Madonna sobre a conexão deles destacou a importância de quebrar barreiras na indústria do entretenimento. Eles tinham uma ligação que ia além da fama, já que ambos os artistas expressavam suas dificuldades com raça, gênero e expectativas sociais em suas obras. É surpreendente pensar em como a colaboração deles poderia ter mudado o mundo da música e da arte para sempre. O que você acha que poderia ter sido a parceria deles? Você já se perguntou por que trabalhar com máquinas pesadas é tão empolgante? Em Las Vegas, um parque de aventuras criado por Ed Mom convida os visitantes a operar máquinas pesadas, como bulldozers e escavadeiras, em uma enorme caixa de areia para adultos. Essa atração única surgiu da experiência pessoal de Ed e de seu prazer em manobrar uma escavadeira durante um projeto em casa. Os convidados podem participar de atividades divertidas, como cavar buracos e até jogar basquete com escavadeiras, onde controlam as máquinas para arremessar bolas nas cestas. Essa oportunidade emocionante não só satisfaz a criança interior dos adultos, mas também oferece a chance de aprender a operar equipamentos pesados com segurança. Se você já sonhou em dirigir um bulldozer ou simplesmente quer experimentar algo diferente, este parque de aventuras certamente proporcionará memórias inesquecíveis. Então, por que não se tornar um construtor e se divertir com máquinas pesadas? Muitos não sabem, mas os cavalos não podem vomitar. Essa característica única está relacionada ao funcionamento do sistema digestivo deles. Os cavalos têm uma forte faixa muscular, chamada esfíncter, na entrada do estômago, que impede que a comida volte, embora isso os ajude a digerir eficientemente materiais vegetais fibrosos. Também significa que eles estão em risco se comerem algo tóxico ou prejudicial.
Se um cavalo ingere comida estragada ou certas plantas, ele não pode simplesmente vomitar para se livrar da ameaça. Em vez disso, isso pode levar a cólicas, uma condição dolorosa e potencialmente perigosa, onde gases e toxinas se acumulam no estômago. Por isso, os donos de cavalos devem prestar atenção ao que seus animais comem e garantir uma alimentação equilibrada para manter uma boa saúde digestiva. Então, lembre-se da próxima vez que você ver um cavalo mastigando grama. É um milagre da biologia e um lembrete dos sérios riscos à saúde deles. Você já se perguntou se temos realmente livre-arbítrio? A teologia filosófica continua debatendo a complexa questão se Deus determina nossas ações, o que chamamos de determinismo teológico, ou se temos a verdadeira capacidade de escolha. Essa conversa se aprofunda no que significa ser responsável por nossas ações. Imagine um mundo onde cada decisão já está predestinada por um plano divino. Como isso mudaria nossa compreensão do bem e do mal? Se nossas escolhas são fixas, ainda podemos ser responsabilizados por elas, ou isso dependeria de uma força superior? Por outro lado, a ideia de livre-arbítrio sugere que podemos moldar nosso destino, tornando-nos arquitetos de nossas vidas. Essa luta filosófica não apenas impacta a religião, mas também toca a ética, o direito e nossos relacionamentos diários. Então, onde estamos na gestão de nossas vidas em um mundo criado pelo Criador? Você pode acreditar que essa pessoa não envelhece? Denis Vachorin, um russo de 37 anos, impressiona a todos com sua aparência jovem, parecendo um adolescente. Esse fenômeno incrível está ligado a uma rara condição genética que basicamente parou seu processo de envelhecimento. Embora muitos sonhem com a fonte da juventude, a vida de Denis é uma combinação única de normalidade e surpresa. Ele realiza tarefas cotidianas e aproveita a vida como qualquer um, mas sua aparência frequentemente faz as pessoas se perguntarem sobre sua verdadeira idade. Amigos, familiares e até estranhos costumam se surpreender com sua aparência, gerando perguntas curiosas e conversas. Embora Denis aceite sua situação incomum, ele também enfrenta dificuldades relacionadas a isso, incluindo estereótipos e suposições baseadas em sua aparência. Sua história nos lembra das maravilhas da genética e de como nossos corpos podem nos surpreender de maneiras inesperadas. Você pode imaginar que simuladores de encontros ajudam corações solitários? Um estudo surpreendente no Japão mostrou que esses encontros virtuais atraem principalmente pessoas que se sentem sozinhas e buscam maneiras de desenvolver habilidades sociais ou sentir o gosto do amor. Quando as pessoas se envolvem nesses jogos interativos, muitas vezes encontram um conforto incrível, assim como em relacionamentos reais. Esses simuladores permitem que os jogadores sintam emoções e construam conexões, mesmo que sejam apenas pixels na tela. Para muitos, passar por esses cenários românticos ajuda a aumentar a confiança, criando um espaço seguro para praticar a comunicação e a expressão emocional sem medo de rejeição. Os benefícios psicológicos, semelhantes aos encontrados em relacionamentos reais, sugerem que esses jogos podem servir como degraus para construir conexões reais. Então, talvez interagir com um simulador de encontros realmente abra caminho para interações sociais mais saudáveis. Você pode se surpreender. A rica história da África do Sul, um patrimônio mundial da Unesco, localizado perto de Joanesburgo. Essa incrível região é importante por suas descobertas paleoantropológicas, incluindo alguns dos fósseis de australopitecos mais antigos e significativos. Esses restos antigos, como o famoso esqueleto da pequena dama, desempenharam um papel fundamental na compreensão da evolução humana. Cientistas acreditam que esses primeiros hominídeos viveram na Terra há cerca de 3 a 4 milhões de anos, apresentando características tanto semelhantes quanto diferentes dos humanos modernos. O local abriga uma vasta rede de cavernas de calcário, tornando-se um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. À medida que os cientistas continuam a explorar esse lugar fascinante, eles encontram pistas sobre como nossos ancestrais se adaptaram e sobreviveram em condições antigas. Não é fascinante pensar em como essas descobertas moldam nossa compreensão de onde viemos? Você sabia que há um antigo vulcão no Colorado? No coração das Montanhas Rochosas encontra-se o campo vulcânico Raton Clayton, onde há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez há cerca de 1000 anos, durante a construção das grandes pirâmides no Egito. Essa incrível característica geológica muitas vezes passa despercebida, mas demonstra as poderosas forças da natureza que moldaram nosso planeta.
O vulcão é considerado adormecido, mas nos lembra da atividade vulcânica que um dia prosperou nesta região. Com o tempo, a paisagem do Colorado mudou, mas os vestígios desse passado vulcânico permanecem, incluindo formações rochosas únicas e depósitos minerais. Embora muitos associem vulcões a lugares como o Hawaii, o campo vulcânico Raton Clayton traz essa emoção para o Colorado. Os amantes de atividades ao ar livre e geologia podem explorar essa área para aprender sobre sua história vulcânica. Então, da próxima vez que você pensar em vulcões, lembre-se de que o Colorado tem seu próprio gigante antigo esperando para contar sua história. É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Você sabia que Zidane atuou em um filme? Zinedine Zidane, um nome que representa a grandeza do futebol, deu um passo no mundo do cinema ao interpretar um papel marcante em Asterix nos Jogos Olímpicos. Neste filme, Zidane interpreta um habilidoso egípcio, mostrando talentos que vão além de suas habilidades excepcionais em campo. Essa aparição destaca sua versatilidade e disposição para explorar novas direções criativas. Os fãs de futebol admiram Zidane não apenas por seus jogos lendários e gols decisivos, mas também por seu carisma, que brilha na tela grande. O próprio filme é uma abordagem divertida da clássica série de quadrinhos, misturando humor com aventura. E a participação de Zidane acrescenta um toque especial. Seu papel pode não ter lhe rendido um Oscar, mas permitiu que as pessoas vissem um lado diferente desse ícone do futebol. A transição de Zidane do esporte para a atuação inspira muitos, provando que o talento pode se manifestar em diferentes áreas, quando se está aberto a novos desafios. Quem diria que uma superestrela do futebol também poderia nos fazer rir e nos encantar interpretando um egípcio? Você já viu macacos se banhando em fontes termais? No parque japonês Jigokudani, todo inverno acontece uma cena incrível, onde macacos japoneses, conhecidos como macacos da neve, e pessoas se reúnem para aproveitar o calor das fontes termais naturais. Esses primatas, famosos por seu pelo espesso e comportamento brincalhão, buscam essas águas quentes para se proteger das temperaturas frias, que podem chegar a 5 graus Celsius. Visitantes vão ao parque para ver essa interação única entre humanos e a vida selvagem, criando memórias inesquecíveis. Enquanto os macacos relaxam nas fontes termais, as pessoas podem observá-los de lado, tirando fotos e desfrutando da atmosfera tranquila. Essa experiência única não só destaca o comportamento social dos macacos da neve, que frequentemente se cuidam e brincam entre si, mas também ressalta a beleza da coexistência na natureza. O contraste da paisagem nevada com a energia vibrante dos macacos cria um conto de fadas mágico de inverno. Você está pronto para vivenciar essa emocionante combinação de natureza e alegria? Você sabia que as vespas podem controlar baratas? Algumas vespas, especialmente as joias, desenvolveram uma maneira incrível de garantir a sobrevivência de suas larvas. Esses pequenos e fascinantes insetos podem picar as baratas de uma forma especial, paralisando-as e transformando-as em hospedeiros indesejados. Após essa picada inteligente, a vespa coloca um ovo dentro do corpo da barata. Quando o ovo eclode, as larvas se alimentam do hospedeiro enquanto ele ainda está vivo. Esse processo surpreendente mostra as complexas relações entre predadores e presas na natureza, já que a barata não pode escapar de seu destino. As vespas joias podem até realizar uma espécie de cirurgia no cérebro, manipulando o sistema nervoso da barata e controlando efetivamente seus movimentos e comportamentos. É um exemplo assustador, mas incrível, de como a evolução dotou algumas espécies de estratégias de sobrevivência impressionantes.
Pense nisso, um ser vivo é usado como playground para outro. O que mais te fascina no mundo natural e em seus comportamentos estranhos? Adivinhe o que realmente move a luta dos dedos dos pés na Inglaterra? Este esporte inusitado atrai milhares de pessoas todo domingo de agosto em Ashbourne, convidando tanto competidores fervorosos quanto espectadores curiosos. A luta dos dedos dos pés não é apenas uma disputa física. Ela exige uma combinação única de técnica e habilidade, tornando o evento emocionante de se assistir. Durante as competições, os participantes lutam tentando prensar os dedos dos pés do adversário, mostrando habilidades impressionantes. O prêmio para o melhor lutador de dedos dos pés: um brilhante troféu de bronze em forma de pé. Antes de mergulhar na diversão, todos os participantes devem passar por uma verificação dos pés, para garantir que seus dedos estejam limpos e livres de infecções. Esse requisito inusitado garante a honestidade e a segurança da competição. O estranho encanto da luta dos dedos dos pés está na mistura de diversão e competição, atraindo pessoas de todas as classes sociais para se juntarem à festa ou apenas torcerem das arquibancadas. Seja você um veterano da luta dos dedos dos pés ou um curioso novato, a atmosfera animada cria experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para dar aos seus dedos uma chance de brilhar? Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais. A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte Choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? Difícil de acreditar, mas os dálmatas foram heróis dos bombeiros. Esses cães incríveis têm uma história rica como leais cães de carruagem e companheiros fiéis nos serviços de bombeiros. Com suas pelagens características pretas ou malhadas, os dálmatas foram usados pela primeira vez para acompanhar as carroças de bombeiros puxadas por cavalos, garantindo proteção e ajudando a guiar os animais pela multidão. Sua energia alta e lealdade os tornaram favoritos entre os bombeiros, que frequentemente formavam laços estreitos com seus parceiros de quatro patas. Conhecidos por sua bravura, os dálmatas podiam ser vistos correndo ao lado dos caminhões de bombeiros, latindo para alertar os pedestres e abrir caminho para os serviços de emergência. Essa raça enérgica prospera em atividade e amizade, tornando-os não apenas ótimos ajudantes no passado, mas também animais de estimação adorados hoje. Seja jogando bola no parque ou se aconchegando no sofá, os dálmatas trazem alegria e um pouco de heroísmo para o dia a dia. A primeira dinastia do Egito realmente mudou tudo. Esse período incrível, iniciado pela união do Alto e Baixo Egito, pelo famoso rei Narmer, também conhecido como Menes, foi um marco na história. Por volta de 300 a.C., essa união abriu caminho para a criação de uma poderosa civilização que durou milhares de anos. Durante esse tempo, ocorreram eventos importantes, incluindo impressionantes conquistas arquitetônicas, como a construção das pirâmides, que mostraram as incríveis habilidades de engenharia dos antigos egípcios. A primeira dinastia também trouxe avanços na escrita, introduzindo os hieróglifos, que permitiram registrar informações e contar histórias. A matemática e a medicina se desenvolveram muito, e suas práticas ainda influenciam o mundo moderno. Esse rico legado cultural e tecnológico continua a impressionar até hoje. Você consegue imaginar o impacto que essas inovações tiveram em nossas vidas? Difícil de acreditar, mas a corrida foi definida por uma gota. No início do século XX, surgiu a regra da gota, que considerava qualquer pessoa com as menores características de ancestralidade negra como negra.
Essa classificação rígida não apenas simplificava a complexidade da identidade, mas também reforçava as divisões raciais severas. Imagine, uma pessoa com um ancestral negro enfrentava a mesma discriminação que alguém que se identificava totalmente como negro, apagando na prática a rica diversidade das identidades mistas. A sociedade impunha uma linha rígida que classificava as pessoas exclusivamente por seus ancestrais, ignorando suas experiências pessoais e características culturais. Essa regra contribuiu para o racismo sistêmico, influenciando leis e normas sociais que marginalizavam incontáveis pessoas. Compreender esse contexto histórico é importante para entender as discussões atuais sobre raça e identidade. Como podemos desafiar essas noções ultrapassadas sobre raça? Você vai se surpreender ao saber que Konzi sabe cozinhar. Este incrível chimpanzé de 34 anos nos mostrou o quão inteligentes os animais podem ser. Konzi não só consegue acender fogo, mas também o usa para preparar pratos deliciosos. Imagine um chimpanzé coletando ingredientes como ovos e vegetais, e depois fazendo uma omelete sobre as chamas. Essa habilidade impressionante demonstra que Konzi tem não apenas pensamento criativo, mas também a destreza necessária para cozinhar. Na natureza, os chimpanzés usam ferramentas e têm estruturas sociais, mas as habilidades culinárias de Konzi elevam a inteligência a um novo nível. Seu talento desafia nossa compreensão das capacidades dos animais e ilumina o mundo cognitivo dos primatas. Quantas mais surpresas podemos descobrir sobre nossos parentes peludos no futuro? Você sabia que os cães também gostam de anis? Essa planta incrível com seu aroma doce e picante atrai os cães da mesma forma que a erva dos gatos atrai nossos amigos felinos. O anis, frequentemente usado na culinária e na confeitaria, tem um cheiro que agrada o olfato sensível dos cães, tornando-se um petisco delicioso. Quando os cães sentem o cheiro do anis, eles podem ficar brincalhões e ativos, mostrando suas preferências únicas. Essa atração destaca a diversidade de maneiras como os animais percebem o mundo ao seu redor. Enquanto alguns pets podem se encantar com o aroma das ervas doces, outros podem ter gostos completamente diferentes. Portanto, da próxima vez que você pensar em um petisco especial para o seu cão, considere o anis. Assim como os humanos, os animais também têm suas iguarias favoritas, e o anis é, sem dúvida, popular entre os cães. Não é incrível como diferentes seres podem desfrutar de coisas semelhantes à sua maneira? Você sabia que Winston Churchill apoiava a eugenia? Antes da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, conhecido defensor da democracia, tinha algumas opiniões surpreendentemente controversas. Apesar de sua reputação como um forte defensor dos direitos individuais, ele apoiou o movimento eugênico e até defendeu a esterilização em massa para melhorar a genética da sociedade. Esse paradoxo acrescenta profundidade à imagem de Churchill, mostrando a complexidade de suas opiniões e as normas sociais de sua época. O movimento eugênico buscava a reprodução seletiva de pessoas na esperança de eliminar supostos defeitos genéticos, algo que muitos viam como um caminho para uma sociedade mais forte. Embora hoje estejamos amplamente cientes dos problemas éticos relacionados a essas ideias, a participação de Churchill destaca como até líderes influentes podem ter visões que contrastam fortemente com suas imagens públicas. Seu apoio a uma ideologia tão profundamente errada questiona nossa compreensão de figuras históricas e dos fundamentos morais que as guiam. Como podemos reconciliar essas contradições em líderes que admiramos? Vamos descobrir a verdade sobre Neverwinter Nights. Este jogo revolucionário, lançado em 2002, foi um pioneiro no mundo dos jogos online. Antes dele, a maioria dos videogames focava em jogabilidade solo, mas Neverwinter Nights mudou as regras, permitindo que jogadores se conectassem e aventurassem juntos através dos servidores da AOL. Imagine-se imerso em um mundo de fantasia, com amigos de diferentes partes do país. Os jogadores podiam criar seus personagens, explorar masmorras e embarcar em missões de forma realmente envolvente e social. O jogo utilizava as regras de Dungeons & Dragons, o que proporcionava uma rica narrativa e jogabilidade estratégica. Essa inovação abriu portas para futuros jogos online multijogador, mudando a forma como interagimos no espaço digital. Graças ao Neverwinter Nights, o mundo dos jogos mudou, abrindo caminho para aventuras em conjunto que hoje consideramos normais. Então, da próxima vez que você entrar em um jogo online com amigos, lembre-se do pioneiro que tornou isso possível. Você sabe o que realmente define o estilo de vida de um koalinha sonolento?
Esses adoráveis marsupiais são verdadeiros campeões do relaxamento, dormindo até 20 horas por dia. Habitando as florestas de eucalipto da Austrália, os koalas se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que não são muito nutritivas. Por isso, eles economizam energia, cochilando a maior parte do dia. O metabolismo lento deles exige descanso frequente para compensar a dieta de baixa caloria. Embora passem um tempo comendo folhas, na maior parte do tempo, eles apenas descansam nas árvores, aconchegados entre os galhos de eucalipto. Esse estilo de vida relaxado pode parecer fofo, mas desempenha um papel importante na saúde e sobrevivência dos koalas. Então, da próxima vez que você ver um koala, lembre-se de que ele não está apenas preguiçando, ele é um mestre na arte de relaxar. Você já se perguntou por que bocejamos tanto? O bocejo é um comportamento curioso que os cientistas ainda tentam entender completamente. Acredita-se que bocejar ajuda a aumentar a entrada de oxigênio e melhora a atenção, fazendo-nos sentir mais alertas e prontos para o dia. Curiosamente, o bocejo não é exclusivo dos humanos. Muitos animais, especialmente primatas como os macacos, também o fazem. Para esses animais, bocejar pode indicar domínio ou status social, mostrando seu lugar no grupo. Mais interessante ainda, as pessoas tendem a bocejar ao ver outras fazendo isso, um fenômeno conhecido como bocejo contagioso. Isso pode indicar nossas profundas conexões sociais e reações empáticas ao nosso redor. Embora ainda não tenhamos todas as respostas, esse simples ato de bocejar desperta interesse em nossa biologia e nos comportamentos complexos que compartilhamos com os animais. Não importa se você boceja de tédio ou ao ver um amigo fazendo isso, há mais por trás do que parece à primeira vista. A verdade é que os brilhos vêm da reciclagem. Esse material brilhante e chamativo para artesanato tem suas raízes em um mecânico inventivo chamado Hashman. Ele encontrou uma maneira inteligente de resolver o problema do lixo, triturando-o em pedaços pequenos. Em vez de deixar o lixo se acumular, o processo de Hashman transformava os restos descartados em uma substância brilhante que todos nós conhecemos e amamos hoje. Como resultado, os brilhos se tornaram não apenas um material popular para artesanato, mas também um símbolo de criatividade e alegria nas diversas formas de arte. Agora, esse elemento vibrante pode ser encontrado em todo lugar, desde decorações de festas de aniversário até desfiles de alta costura. É surpreendente pensar que o que antes parecia lixo se transformou em uma indústria bilionária. Na próxima vez que você espalhar brilhos em seu projeto, lembre-se do gênio reciclador por trás de sua criação, Rashman. Não é incrível como inovações podem resultar em produtos tão divertidos? Fatos surpreendentes sobre as orelhas de coelho. A ideia das orelhas de coelho tem uma história fascinante que remonta ao deus egípcio Venet. Esse deus representava a rapidez e os sentidos aguçados, e o símbolo das orelhas de coelho foi adotado como um reflexo dessas qualidades ágeis. Não é incrível como os símbolos antigos podem manter seu significado ao longo dos séculos? Avançando cerca de 1000 anos, vemos a ideia das orelhas de coelho se tornando popular na cultura moderna, especialmente quando a revista Playboy usa essa imagem como símbolo de diversão e atração. Essa conexão interessante entre crenças antigas e símbolos modernos mostra como ideias culturais podem se transformar e perdurar ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você ver essas adoráveis orelhas de coelho, lembre-se de que não são apenas um acessório divertido. Elas carregam uma rica história que nos conecta ao passado e reflete como a sabedoria antiga pode influenciar nossas vidas contemporâneas. Descubra seu potencial com a rede Oprah Winfrey. Em 2011, Oprah Winfrey começou uma nova fase emocionante ao lançar a rede Oprah Winfrey, conhecida como OWN. Este canal foi criado para refletir sua paixão pelo empoderamento pessoal e autodesenvolvimento, oferecendo uma plataforma que inspira os espectadores a melhorarem suas vidas. A OWN oferece uma variedade de programas que promovem a autoanálise, o crescimento e mudanças positivas. Desde documentários emocionantes e séries motivacionais até talk shows envolventes, a rede cria um espaço onde o público pode encontrar apoio e inspiração. A visão de Oprah incluía não apenas entretenimento, mas também a missão de ajudar as pessoas em seu dia a dia. Com foco em histórias inspiradoras e experiências significativas, a OWN convida os espectadores a assumirem o controle de suas jornadas. O canal também se adaptou ao longo do tempo, introduzindo novos formatos e ideias inovadoras, o que o mantém relevante para seu público.
Em um mundo muitas vezes cheio de negatividade, a Oba-Wen se destaca como um farol de esperança e apoio. Você está pronto para se inspirar? Acredite ou não, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Este pequeno, mas fascinante país é único de muitas maneiras, especialmente por sua escolha de língua oficial. O Vaticano, centro espiritual da Igreja Católica, realmente utiliza o latim como língua oficial, tornando-se o único país do mundo com esse status. Por que o latim? Essa língua antiga tem raízes profundas em textos e tradições religiosas, permitindo que o Vaticano mantenha uma conexão com sua história e ensinamentos da Igreja. Embora você não ouça muitas conversas em latim nas ruas, ele é amplamente utilizado em documentos oficiais, missas e até em algumas formas de comunicação. Curiosamente, o latim também é ensinado nas escolas do Vaticano, mantendo essa língua clássica viva até hoje. Além disso, o rico vocabulário e a estrutura precisa do latim são ideais para discussões teológicas. Então, da próxima vez que você ouvir latim, lembre-se de seu papel importante no coração do catolicismo, bem no Vaticano. Você consegue imaginar um lugar onde uma língua antiga ainda prospera? Você ouviu sobre a rápida expansão da Häagen-Dazs? A empresa chinesa Häagen-Dazs está mudando o mercado de fast food, superando o McDonald's em número de lojas. Até 2025, a Häagen-Dazs planeja abrir mais de 46 mil lojas em todo o mundo, enquanto o McDonald's reduzirá o número de seus estabelecimentos para cerca de 43 mil. Esse crescimento impressionante destaca não apenas a crescente popularidade de sorvetes e chás em vários países, mas também as mudanças no mercado de fast food. Sabores únicos e ofertas atraentes estão conquistando clientes de todas as idades. Enquanto isso, o McDonald's, que já foi o líder absoluto, enfrenta desafios. Os consumidores estão cada vez mais buscando doces e bebidas refrescantes, tornando a Häagen-Dazs uma escolha popular. Será que veremos em breve mais lojas da Häagen-Dazs do que arcos dourados na sua região? O 40 é realmente único entre os números? Com certeza, a palavra 40 é o único número cujas letras estão em ordem alfabética. Embora muitos números tenham suas peculiaridades, essa característica destaca o 40. Imagine como você conta. 1, 2, 3. E chega ao 40 com sua surpresa agradável. Esse fato interessante mostra como a linguagem pode ser divertida e envolvente, adicionando um toque especial a algo tão comum como a matemática. Essas características únicas são raras e nos lembram das belas conexões entre números e letras. Então, da próxima vez que você escrever o número 40, lembre-se de seu status especial entre os outros números. Não é fascinante como o mundo da linguagem funciona? Incrível, mas é verdade. Os doces foram criados por dentistas. William Morrison, um dentista de Nashville, Tennessee, se tornou um gênio ao criar o doce amado por todos, a algodão doce. Em 1897, Morrison se juntou ao confeiteiro John C. Wharton para criar essa deliciosa versão dos tradicionais sobremesas. Eles usaram eletricidade para aquecer e derreter o açúcar, girando-o em alta velocidade para formar fios finos que esfriavam e se transformavam em nuvens de doce. A invenção deles fez sua estreia na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde rapidamente se tornou popular. As pessoas ficaram encantadas com a textura leve e o sabor doce. Esse doce nostálgico de carnaval, que frequentemente encontramos em feiras e parques de diversões, não só satisfaz a vontade de comer algo doce, mas também tem uma história fascinante que o liga a um dentista. Não é incrível que algo tão gostoso venha de uma profissão geralmente associada aos cuidados com nossos dentes? As calças exoesqueléticas, MOGO, mudam a forma como vemos as trilhas. Pesando apenas 3,1 quilos, essas calças inovadoras aumentam a força das pernas em 40%, fazendo com que os usuários se sintam 13,6 quilos mais leves ao caminhar. Imagine passear pelas belezas naturais sem a fadiga habitual. Elas são feitas para quem acha as trilhas tradicionais difíceis e ajudam pessoas de qualquer nível de condicionamento físico a aproveitar a natureza. Não importa se você está em trilhas íngremes ou caminhos planos, essas calças de alta tecnologia dão suporte às suas pernas com facilidade. Com um design confortável, mais pessoas podem participar de atividades ao ar livre, redescobrindo a alegria de caminhar sem medo de se cansar. É uma ótima maneira de manter-se ativo e se conectar com a natureza, facilitando a saída para o exterior. Que tal tentar trilhas novamente com a MOGO?
Um fato interessante sobre fraudes de seguro. Em uma reviravolta inesperada, os dados do marca-passo de um homem ajudaram a desvendar um caso de fraude de seguro após ele simular um incêndio em sua casa. Ele alegou ter heroicamente salvado objetos valiosos do fogo, se colocando como um herói. No entanto, os investigadores analisaram os dados coletados pelo marca-passo e descobriram algo chocante. Seu ritmo cardíaco não correspondia às suas histórias de estresse e esforço físico. Em vez de mostrar sinais de pânico ou de querer salvar as coisas, seu ritmo cardíaco permaneceu surpreendentemente calmo. Essa evidência crucial apontou para sua mentira, resultando em acusações de incêndio criminoso e fraude de seguro. Este caso destaca como as tecnologias médicas modernas, como marca-passos, podem desempenhar um papel importante na resolução de crimes, fornecendo informações que métodos tradicionais podem perder. É um ótimo exemplo de como tecnologias vestíveis podem ajudar as autoridades a descobrir a verdade quando os testemunhos das pessoas não coincidem. Prepare-se para se surpreender com os fones Nova H1. Esses acessórios inovadores combinam tecnologia avançada e design elegante, tornando-os essenciais para amantes de música e moda. Cada par é equipado com alto-falantes direcionais, permitindo que você aproveite suas melodias favoritas e atenda chamadas sem precisar colocar nada nos ouvidos. Essa construção única permite ouvir um som limpo enquanto você se mantém ciente do que acontece ao seu redor, garantindo o equilíbrio perfeito entre imersão e segurança. Além disso, o visual elegante dos fones Nova H1 não compromete o estilo em nome da funcionalidade. Imagine-se caminhando pela rua, ouvindo música ou conversando com amigos, tudo isso com muito estilo. Com os Nova H1, você pode desfrutar da liberdade do som sem fio, em uma forma que mais parece uma joia do que um fone comum. Por que se contentar com fones comuns, se você pode usar uma obra de arte que melhora sua experiência de audição? Você consegue imaginar monumentos famosos balançando ao vento? Pode parecer surpreendente, mas até as construções mais conhecidas, como a Torre Eiffel e Arranha-Céus, podem se mover um pouco com ventos fortes. Esses edifícios são projetados para serem flexíveis, permitindo que se adaptem ao ambiente e evitem danos. Por exemplo, a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura, pode balançar até 15 centímetros durante ventos fortes. Engenheiros calculam cuidadosamente essa flexibilidade em seus projetos para que os monumentos permaneçam seguros e estáveis, respondendo às forças da natureza. Essa engenharia impressionante nos permite apreciar essas estruturas sem medo, destacando a incrível harmonia entre o gênio humano e os poderosos elementos do nosso mundo. Na próxima vez que você estiver perto de um monumento alto, pense em como ele dança com o vento. Quais outras maravilhas da engenharia te surpreendem? Acredite ou não, escultores antigos mastigavam madeira para esculpir. Essa técnica surpreendente destaca a incrível paciência e habilidade dos mestres antigos. Antes de criar padrões complexos e estátuas, eles mastigavam a madeira para amolecê-la, facilitando a escultura. É um processo trabalhoso que mostra o quanto eram dedicados à sua arte. Esses primeiros escultores frequentemente passavam horas, até dias, preparando seus materiais. O tempo e o esforço investidos em cada obra refletem seu compromisso com o ofício. Imagine usar seus dentes como ferramentas, demonstrando não apenas força física, mas também um profundo entendimento da madeira com a qual trabalhavam. Essa prática fascinante não apenas criava belas obras de arte, mas também refletia a inventividade das culturas antigas. Que outros métodos criativos esses mestres descobriram em sua busca por algo extraordinário? Prepare-se para se surpreender com os camelos. Ao contrário do que muitos pensam, os camelos armazenam gordura em suas corcovas e não água. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições áridas do deserto, onde comida e água podem ser escassas. Quando um camelo encontra água, ele pode beber até 150 litros de uma só vez. A gordura em suas corcovas serve como uma importante reserva de energia. Durante longas jornadas, o corpo do camelo pode transformar essa gordura em água e energia conforme necessário. Isso significa que, mesmo quando a comida não está disponível, os camelos podem ficar semanas sem se alimentar, contando com a energia armazenada em suas corcovas. Além disso, sua fisiologia única os ajuda a regular a temperatura do corpo, permitindo que prosperem em calor extremo. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas para viver em condições severas.
Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que suas corcovas são sobre gordura e não água. Não é surpreendente como a natureza dota os animais com habilidades para sobreviver em seus ambientes. Você sabia que o crocodilo de água salgada tem uma mordida poderosa? Essa incrível criatura possui a mordida mais forte já registrada entre todos os animais do planeta. Quando ele fecha suas enormes mandíbulas, pode exercer uma pressão colossal, superior a 3.700 libras por polegada quadrada. Isso é mais forte do que a mordida de um leão. Essa habilidade impressionante permite que os crocodilos de água salgada capturem e dominem grandes presas, como búfalos e até tubarões. Com suas poderosas mandíbulas, eles podem não apenas quebrar ossos, mas também segurar suas presas com uma força aterrorizante. Esses predadores temíveis habitam águas salobras e áreas costeiras do Sudeste Asiático até a Austrália. Sua mordida poderosa é uma vantagem significativa no ambiente aquático, ajudando-os a dominar a cadeia alimentar. Não é de se admirar que muitos animais evitem esse predador supremo. Observar essas criaturas em seu habitat natural destaca seu papel como participantes importantes do ecossistema, mostrando a impressionante diversidade da vida na Terra. Imagine como deve ser ver a força do crocodilo de água salgada em ação. Quais outras habilidades incomuns de animais você já ouviu falar? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre olhos azuis e dependência de álcool. Os espermatozoides, conhecidos como as menores células do corpo masculino, podem parecer não ter relação com isso, mas a conexão é realmente intrigante. Pessoas com olhos azuis podem ter um risco maior de desenvolver dependência de álcool do que aquelas com olhos mais escuros. No entanto, é importante lembrar que a cor dos olhos é apenas uma pequena parte de um quadro muito mais complexo. Genética, ambiente e comportamento individual desempenham papéis fundamentais na tolerância ao álcool e na probabilidade de dependência. Portanto, embora olhos azuis possam aumentar um pouco o risco, isso não significa que quem tem olhos escuros esteja protegido da dependência. Este estudo destaca a complexidade da dependência de álcool e mostra que nossas características físicas podem, às vezes, influenciar nossa saúde de maneiras inesperadas. Não é surpreendente como nossos corpos e hábitos podem estar conectados de formas tão inesperadas? Sapos podem congelar e sobreviver no inverno. Muitas pessoas acham que congelar significa o fim para qualquer ser vivo, mas não para os sapos. Esses incríveis anfíbios desenvolveram uma estratégia interessante de sobrevivência. Nos meses frios, os sapos podem entrar em hibernação debaixo d'água, mantendo um metabolismo lento. Algumas espécies, como o sapo da árvore, podem até suportar o congelamento total. Quando a temperatura cai, seus corpos desaceleram suas funções e eles usam um anticongelante natural, o que lhes permite sobreviver em condições geladas. Essa habilidade incrível significa que, com o fim do inverno e o derretimento do gelo, os sapos podem descongelar e voltar à vida ativa. Eles saem de sua hibernação aquática bem a tempo de pegar os primeiros insetos da primavera. Essas adaptações mostram as maravilhas da natureza e destacam como diferentes seres desenvolvem maneiras únicas de sobreviver em condições adversas. Então, da próxima vez que você ver um sapo, lembre-se de que ele pode ser um pequeno guerreiro do inverno, pronto para voltar à ação. Você já se perguntou por que algumas esculturas parecem vivas? No mundo da arte, existem esculturas que capturam a essência do movimento, dando a impressão de que estão congeladas em um momento de ação. Os artistas usam técnicas como poses exageradas, linhas suaves e detalhes minuciosos para criar essas ilusões dinâmicas. Um exemplo marcante são as obras do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, cujas criações, como o Rapto de Proserpina, retratam figuras em movimento dramático e expressivo. Essas obras-primas podem enganar os olhos, fazendo com que a figura de pedra pareça pronta para pular ou dançar do seu pedestal. Essa precisão vívida desfoca as fronteiras entre a imobilidade e o movimento, convidando os espectadores a interagir mais profundamente com a arte. Seja uma figura correndo ou roupas esvoaçando, essas esculturas desafiam nossas percepções e nos lembram que a arte pode dar vida ao inanimado, inspirando nossa imaginação de maneiras surpreendentes. Você sabia que o Banco Monte dei Paschi de Siena, fundado em 1472, é o banco em operação mais antigo do mundo? Essa instituição incrível começou como uma organização de caridade, conhecida como a Montanha da Misericórdia, com o objetivo de ajudar pessoas em situação econômica vulnerável, oferecendo empréstimos.
Ao longo de mais de 5 séculos, não só prestou apoio financeiro, mas também enfrentou muitos eventos históricos, incluindo o Renascimento e 2 guerras mundiais. O banco passou por crises financeiras, mas conseguiu se adaptar e sobreviver. Sua existência demonstra a importância do banco para a comunidade local e para o mundo bancário, mostrando como as instituições financeiras podem evoluir, mantendo-se fiéis às suas missões principais. Não é incrível que um pedaço tão vivo da história funcione bem no coração da Itália? Você sabia que o Lago Vitória também é um rio importante? Esse incrível corpo d'água não é apenas o maior lago da África, mas também desempenha um papel fundamental como rio, serpenteando por mais de 1.600 quilômetros através de diversas paisagens e comunidades. O Lago Vitória abrange 3 países: Uganda, Quênia e Tanzânia. Ele sustenta milhões de pessoas que dependem de seus recursos para a pesca, transporte e agricultura. O lago é repleto de história e cultura, servindo de pano de fundo para muitas histórias e tradições das tribos locais. Um dos aspectos interessantes é sua biodiversidade única, que abriga várias espécies de peixes, essenciais para os pescadores locais. Infelizmente, o Lago Vitória também enfrenta problemas como poluição e espécies invasivas, que ameaçam seu frágil ecossistema. Compreender a importância deste lago como fonte de água e centro cultural é crucial para sua preservação e o bem-estar das comunidades ao redor. Um fato interessante sobre segurança na construção: os capacetes brancos são comuns nos canteiros de obras, e isso tem uma boa razão. Sua cor clara reflete a luz do sol, ajudando os trabalhadores a não se sobreaquecerem em dias quentes. Além disso, os capacetes brancos melhoram a visibilidade, permitindo que trabalhadores e operadores de máquinas se vejam rapidamente. Essa visibilidade é especialmente importante quando há máquinas pesadas em movimento, pois reduz o risco de acidentes. Se um trabalhador com um capacete brilhante é visto de longe, isso dá tempo para os operadores reagirem. Portanto, os capacetes brancos não são apenas um acessório da moda. Eles desempenham um papel crucial na segurança. Na próxima vez que você estiver perto de um canteiro de obras, pense em como um elemento tão simples como a cor do capacete pode contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro. Você já pensou em como a cor afeta a visibilidade e a segurança? Difícil de acreditar, mas há arte na Lua. Na superfície lunar, existe uma pequena, mas poderosa estátua, chamada Astronauta Caído, criada pelo artista belga Paul van Hooijdonk. Esta obra de arte única homenageia os corajosos exploradores espaciais que perderam a vida em suas missões, lembrando-nos dos riscos envolvidos na busca pelo conhecimento. Instalado durante a missão Apollo 15 em 1971, a estátua simboliza o profundo respeito da humanidade por aqueles que se atreveram a explorar o desconhecido. Voltada para a Terra, ela conecta silenciosamente nosso planeta e nos faz refletir sobre os sacrifícios feitos em nome da pesquisa. A presença da estátua na Lua pode nos inspirar a honrar não apenas a memória desses astronautas, mas também a valorizar a contribuição de todos que sonham em explorar novos horizontes. Você consegue imaginar um lugar onde uma obra de arte celebra a coragem no vasto espaço? Você já pensou sobre amendoim e explosivos? É surpreendente, mas o amendoim contém glicerina, que é um ingrediente-chave na nitroglicerina, um poderoso explosivo. Essa conexão pode te surpreender, mas destaca fatos incríveis sobre química e agricultura. A glicerina é obtida do óleo de amendoim através de um processo químico, transformando um lanche simples e saboroso em um componente para dinamite. Embora você possa gostar de comer amendoim em eventos esportivos ou em suas receitas favoritas, seu óleo mostra como as substâncias naturais podem ser versáteis. Apesar de o amendoim ser completamente seguro para consumo, sua transformação em produtos químicos industriais nos lembra das conexões inesperadas entre a natureza e a criatividade humana. Buscar essas conexões nos ajuda a valorizar não apenas nossa comida, mas também a ciência por trás dos itens do dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver saboreando manteiga de amendoim ou um punhado de amendoins, lembre-se de que nesse pequeno grão está escondida uma história incrível da química. Você sabia que trilhões de bactérias vivem no seu intestino? É verdade. Existem mais bactérias no seu intestino do que células humanas em todo o corpo, cerca de 100 trilhões. Esses minúsculos organismos desempenham um papel importante na manutenção da sua saúde.
Eles ajudam a digerir os alimentos, apoiam o sistema imunológico e até produzem vitaminas essenciais para o seu corpo. E não para por aí. Essas bactérias intestinais se comunicam com o seu cérebro, influenciando não apenas a digestão, mas também o seu humor e metabolismo. Essa incrível conexão mostra o quão importante é a saúde intestinal para o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você pensar em saúde, lembre-se de que essas pequenas bactérias são como uma cidade movimentada dentro de você, trabalhando arduamente pela sua saúde. Impressionante, não é? Você sabia que Hong Kong é o líder mundial em arranha-céus? Nesta cidade vibrante, existem cerca de 657 edifícios, com mais de 150 metros de altura, tornando-a uma maravilha arquitetônica. A paisagem de Hong Kong é uma combinação impressionante de design moderno e rica história. Arranha-céus icônicos como o Centro de Comércio Internacional e a Torre do Banco da China não só dominam o horizonte, mas também simbolizam a força econômica e o espírito inovador da cidade. Por exemplo, o Centro de Comércio Internacional, com 484 metros de altura, é o edifício mais alto de Hong Kong e o quarto mais alto do mundo. A geografia única da cidade, com seu relevo montanhoso e orla, oferece vistas panorâmicas que destacam a arquitetura impressionante. O planejamento urbano em Hong Kong enfrenta desafios devido ao espaço limitado, mas a cidade continua a expandir seus limites, criando algumas das estruturas mais icônicas do mundo. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, você realmente sente a energia e as ambições que levaram Hong Kong a conquistar esse título incrível. Está pronto para explorar esse horizonte fascinante? É verdade que os Jelly Beans ajudaram os soldados. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas americanas recebiam Jelly Beans como parte de sua alimentação, graças à sua incrível durabilidade e longa vida útil. Ao contrário de muitos outros lanches, os Jelly Beans suportam bem o transporte e a armazenagem sem estragar, tornando-se uma escolha ideal para soldados longe de casa. Essas balas coloridas não apenas forneciam energia rápida em dias difíceis, mas também traziam lembranças do lar. Com sua textura mastigável e sabores vibrantes, os Jelly Beans traziam um pequeno prazer em meio ao caos. Essa combinação única de praticidade e nostalgia ajudou os Jelly Beans a manterem sua popularidade, mesmo após o fim da guerra, transformando-os de uma necessidade militar em um lanche favorito. Então, da próxima vez que você desfrutar de um punhado de Jelly Beans, lembre-se de sua incrível jornada pela história. Difícil de acreditar, mas as plantas também podem nos matar. Uma das plantas mais perigosas é o mamona, conhecido por produzir a ricina, uma substância extremamente tóxica. Mesmo uma quantidade minúscula, apenas alguns microgramas, pode ser fatal ao entrar no organismo. Isso significa que algo que parece inofensivo, como a semente da planta, pode se tornar um assassino silencioso. A ricina age inibindo a síntese de proteínas nas células, levando a sérias falhas nos órgãos e potencial morte. Embora as sementes de mamona possam parecer atraentes, sua beleza esconde um perigo. É importante ressaltar que não apenas os animais, mas também os humanos estão em risco ao se depararem com essas plantas tóxicas. Mesmo o simples manuseio das sementes pode causar intoxicação, especialmente se não houver cuidado. Portanto, da próxima vez que você estiver aproveitando a natureza, lembre-se, nem todas as plantas são amigáveis e algumas podem ser mortalmente perigosas. Prepare-se para se surpreender com a prisão de Bastøy na Noruega. Este é um local único, situado em uma ilha a apenas 75 quilômetros ao sul de Oslo, frequentemente chamado de prisão mais confortável do mundo. Ao contrário das prisões tradicionais, Bastøy foca na reabilitação em vez da punição, criando um ambiente harmonioso que favorece a reintegração social. Os detentos desfrutam de comodidades modernas, como acomodações confortáveis, acesso à natureza e a oportunidade de participar de diversas atividades ao ar livre, como pesca, equitação e jardinagem. Com um nível de segurança mínimo, os prisioneiros realizam tarefas diárias que os ajudam a desenvolver habilidades para uma vida produtiva fora das paredes da prisão. Este modelo inovador desafia nossa percepção sobre o encarceramento, mostrando que um tratamento digno dos detentos pode levar a uma reintegração mais bem-sucedida na sociedade. Não é surpreendente como uma abordagem diferente pode mudar vidas. Você pode se surpreender. O sangue representa 8% do seu peso.
Você sabia que cerca de 7 a 8% do seu peso total é composto por sangue? Para um adulto médio, isso equivale a aproximadamente 5 litros, ou 1,3 galões, de sangue que circula em seu corpo. É como se você tivesse um grande recipiente com o líquido essencial para a vida. Seu sangue não está apenas parado, ele trabalha ativamente, transportando o oxigênio dos pulmões para as células e removendo resíduos para manter sua saúde. E ainda mais impressionante é que a medula óssea está constantemente renovando seu sangue. Quando as células sanguíneas morrem, novas são criadas, garantindo que seu corpo tenha o suprimento necessário. Na próxima vez que você pensar no seu peso, lembre-se de que uma parte significativa dele é composta por esse líquido incrível e vital. Você consegue imaginar que os romanos antigos tinham fast food? Muito antes do McDonald's ou dos food trucks, os romanos criaram os termopólios. Esses lugares movimentados ofereciam pratos quentes e vinho, atendendo os cidadãos ocupados que precisavam de um lanche rápido. Arqueólogos encontraram provas incríveis desses antigos estabelecimentos, com murais coloridos e até grafites que dão uma ideia divertida dos hábitos alimentares da época. Imagine-se sentado em um termopólio, saboreando um ensopado ou um pedaço de pão, conversando com os vizinhos. Essa cena social vibrante mostra que os romanos amavam sua comida tanto quanto nós hoje. Então, da próxima vez que você fizer um lanche, lembre-se dos tempos antigos, quando o fast food surgiu pela primeira vez. Não é incrível como algumas coisas nunca mudam? E se eu disser que um chimpanzé é um artista famoso? Em 1964, o mundo da arte foi surpreendido por uma incrível série de pinturas feitas por um chimpanzé chamado Pierre Brassou. No início, os espectadores ficaram impressionados com as cores vibrantes e a profundidade emocional das obras expostas em uma galeria respeitável. Os críticos elogiavam o talento, e alguns até chamavam as obras de Brassau as melhores da exposição. No entanto, a surpresa foi que Pierre Brassau não era um humano, mas um inteligente chimpanzé. Essa reviravolta surpreendente gerou tanto admiração quanto debates sobre a natureza da criatividade e da expressão artística. Importava que Brassau fosse um chimpanzé? Muitos afirmavam que o apelo das pinturas ofuscava a identidade de seu criador. Este caso fascinante questiona nossa compreensão da arte e levanta questões. Qualquer um, independentemente de sua origem, pode ser considerado um artista? Vamos revelar a verdade sobre as máquinas de escrever e Mark Twain. O primeiro livro impresso em uma máquina de escrever foi o clássico amado de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Esse fato incrível não apenas mostra o espírito inovador de Twain, mas também destaca como ele abraçou novas tecnologias em sua obra. Imagine o som das teclas da máquina de escrever enquanto ele criava as aventuras do jovem Tom no poderoso Mississippi. Twain foi um pioneiro em muitos aspectos, usando a máquina de escrever para dar vida a seus personagens vibrantes e histórias em um novo formato. Naquela época, a máquina de escrever era uma invenção revolucionária que mudou a forma como os autores criavam suas obras. Ao optar por digitar seu romance, Twain caminhou rumo ao futuro da literatura, abrindo portas para outros escritores. Não é surpreendente pensar que uma máquina tão simples teve um papel na criação de literatura eterna? Vamos revelar a verdade sobre a víbora gabonesa. Essa incrível cobra é uma das maiores serpentes venenosas e possui os maiores dentes entre todas as espécies, chegando a 5 centímetros de comprimento. Habitando as florestas tropicais e savanas da África Central e Ocidental, a víbora gabonesa se camufla perfeitamente com suas escamas coloridas e padronizadas, que se misturam ao chão da floresta. Mas o que a destaca é seu veneno impressionante. Com a maior concentração de veneno entre as cobras, uma única mordida pode injetar uma enorme quantidade de toxina poderosa. Esse veneno tem várias funções, desde neutralizar presas, como pequenos mamíferos e aves, até proteger-se de ameaças. Imagine a força desses dentes. Apesar de sua reputação assustadora, a víbora gabonesa é geralmente calma e prefere evitar os humanos. Portanto, embora ela cative com sua beleza e poder, também nos ensina sobre o delicado equilíbrio da natureza. E se seu trabalho fosse terceirizado sem você saber? Em 2013, uma auditoria de segurança na Verizon revelou um caso estranho de fraude corporativa. Um funcionário considerado uma estrela da empresa secretamente repassava suas responsabilidades para um desenvolvedor na China.
Esse esquema astuto permitiu que o trabalhador mantivesse uma parte significativa de seu salário, enquanto quase não contribuía para o trabalho da empresa. Ele continuava recebendo elogios e prêmios, fazendo todos acreditarem que estava alcançando ótimos resultados. Essa descoberta destaca os problemas que as empresas enfrentam ao tentar garantir que seus funcionários realmente cumpram suas funções. Afinal, como saber se alguém está realmente trabalhando apenas pela qualidade de seu trabalho? Esses incidentes levantam questões importantes sobre confiança no ambiente de trabalho e as medidas que as organizações devem tomar para prevenir fraudes. Embora a terceirização não seja algo ruim, é crucial que as empresas criem uma cultura transparente, onde a comunicação honesta e a responsabilidade sejam priorizadas. Então, como as empresas podem se proteger de situações como essa no futuro? Você notou essa tendência de moda incrível? Ultimamente, muitas mulheres começaram a usar bonés sobre os lenços, criando um visual marcante que quase esconde seus rostos. Essa tendência se tornou tão popular que está se tornando parte do estilo cotidiano em várias comunidades. Embora alguns apreciem a estética única, outros dizem que isso se sente como uma limitação, quase como uma prisão da moda. Críticos apontam que os bonés que restringem a visibilidade podem afetar a autoexpressão, pois escondem traços faciais e emoções que normalmente se manifestam no estilo. No entanto, os apoiadores afirmam que essa escolha de moda permite que as mulheres adotem uma atmosfera de mistério e intriga. É um movimento em direção à anonimidade ou apenas uma nova abordagem para chapéus? Essa tendência definitivamente chama a atenção. O que você acha? A combinação de boné e lenço inspira criatividade ou limita a individualidade? Uma esquilo realmente causou uma grande falta de energia em Montana. Em 2023, uma esquilo curiosa decidiu explorar uma subestação em Montana, resultando em uma inesperada falta de energia que afetou cerca de 15 mil pessoas. Esse pequeno animal, com seu espírito aventureiro, interferiu no funcionamento de equipamentos importantes, causando sérios problemas. Esquilos frequentemente se tornam infratores inocentes, pois sua curiosidade natural e amor por escalar podem levar a grandes interrupções no fornecimento de energia em todo o país. Todo ano, essas criaturas peludas são responsáveis por milhares de quedas de energia, muitas vezes entrando em lugares onde não deveriam estar. Embora possam parecer fofos e inofensivos, suas travessuras podem causar grandes problemas para as empresas que tentam manter a luz acesa. Portanto, da próxima vez que você ver uma esquilo, lembre-se de sua capacidade de perturbar a vida moderna. Como podemos evitar esses sabotagens peludos em nossos sistemas de fornecimento de energia? Você sabe o que realmente afeta a eficiência de combustível dos carros? O indicador de nível de combustível no seu carro faz mais do que apenas mostrar quanto gasolina você ainda tem. Ele também indica de qual lado está a tampa do tanque. Essa função prática evita que você passe vergonha ao chegar em um posto de gasolina e perceber que está do lado errado. A maioria dos motoristas sabe que abastecer é uma parte regular de ter um carro, mas muitos não valorizam os pequenos detalhes que tornam esse processo mais confortável. Com apenas um olhar no símbolo do nível de combustível no painel, que geralmente tem uma seta apontando para a esquerda ou para a direita, você facilmente saberá onde abastecer. Esse design inteligente não só facilita o processo, mas também ajuda a manter o fluxo nos postos de gasolina. Na próxima vez que você entrar no carro, dê uma rápida olhada nesse indicador e veja como ele simplifica sua rotina de abastecimento.